Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o tema desse vídeo é de extrema importância, sabe? E relevância para quem descobre um câncer de mama, para quem está em processo de descoberta ou para quem está fazendo tratamento e não sabe lidar ainda com os termos, sabe? Médicos, por exemplo, palavras difíceis que antes a gente não fazia parte do nosso vocabulário e que nós vamos escutando e na maioria das vezes não nos é explicada. E quando é explicada, a gente está tão perdido, tão desesperado porque recebeu ou está desconfiado de um câncer de mama, que a gente simplesmente não abstrai. E aí a gente não abstrai a primeira consulta, na segunda, e depois a gente cria uma certa vergonha de ficar perguntando. Não deveríamos ter essa vergonha, né, de especular o médico, de perguntar, de querer anotar todas as coisas para que se entenda depois. Por isso a minha recomendação em vídeos anteriores, levem os seus caderninhos, levem a sua caneta, coloque suas perguntas e anote respostas assim que você sair da consulta. Porque nós somos humanos, somos normais, somos mortais, temos medo. E geralmente nas primeiras consultas nós somos tomadas por um medo porque a gente quer que a notícia seja boa. Não é? Nem sempre a notícia é boa, mas a gente quer que seja boa. Então nós estamos ali sentadas diante de um médico que às vezes quer ou às vezes não quer, não é, te explicar cuidadosamente. E nós estamos no mundo da lua, nós estamos em outra dimensão, numa bolinha flutuando em volta do planeta, e uma coisa entra pelo ouvido, sai pelo outro, e porque nós estamos em transe, existe um choque quando do diagnóstico, que existe um choque quando saber do diagnóstico pelo médico e que ele tenta explicar ali, e é BIRADS, e é estadiamento, e é grau de Nottingham, e é grau nuclear, e é grau, e é KY, e é tipo ER2, triplo negativo, hormonal. Então a gente fica realmente precisando de vídeos explicativos, de vídeos falados de uma maneira simples e concreta para que a gente aprenda. Então, o estadiamento é o nome que os médicos dão para determinar se uma doença ela é primária, se ela é intermediária, se ela está em processo avançado, se ela já invadiu outras estruturas do corpo, outros órgãos do corpo, que não o tumor inicial. E a numeração do estadiamento, ela foi criada por um instituto de pesquisa, e de acordo com esses protocolos e essas fundações, esses institutos internacionais, existem 3 etapas para que se faça o estadiamento de um câncer. Estou falando aqui especificamente do câncer de mama, tá, gente? Essa conduta é adequada e utilizada em outros tipos de câncer, mas eu vou falar daquele que eu tenho conhecimento e daquele pelo qual eu passei. Estou em tratamento ainda. A primeira etapa, ela é feita na consulta, na primeira consulta, onde o médico ele vai avaliar toda a estrutura da mama, ele vai observar se a mama apresenta sinais de que é um câncer, de que é um tumor maligno. Às vezes, não é? Nós não sentimos nódulo, mas a mama apresenta aspectos que não são naturais e usuais, apresenta uma descaracterização arquitetural, como por exemplo, fica maior de um lado, tá maior do que a outra mama, apresenta um mamilo invertido, tem aspecto de casca de laranja. Então ele vai fazer uma análise minuciosa no primeiro exame. Essa é a primeira etapa de uma conduta que vai até 3 para que seja estabelecido o estadiamento 1, 2, 3 ou 4. A gente sabe, não é, gente,
que não são todos que têm esse acesso e não são todos os médicos que estão dispostos a fazer tudo isso minuciosamente e até mesmo a nos atender, não é? Tantas histórias a gente tem observado e tem encontrado, mas a conduta estabelecida é essa. Esse primeiro contato é o que vai fazer com que o médico coloque várias anotações e, dentre essas anotações, peça exames que vão desde exames de mamografia, ultrassom, tomografias e, com base no resultado desses exames, solicite uma biópsia se tiver dúvidas ou não. Às vezes o caso tá tão especificado, como era o meu, por exemplo, eu tava com o mamilo invertido, a mama achatada de um lado, diferente tamanho da outra, com vermelhão, sabe, sempre febril, eu só não tinha saindo líquido pelo mamilo, mas eu tinha todas essas outras características. Bem, a segunda etapa é onde o médico vai fazer aquela cirurgia para retirada do tumor, para retirada de toda a mama, onde vai fazer mastectomia radical, mastectomia modificada, quadrantectomia, e vale ressaltar aqui que quadrantectomia, para muitos médicos, eles falam que é 25% só da mama que vai ser retirada e não vai ficar percebendo nada. A maioria dos casos que eu percebo de quadrantectomia não é 25% da mama retirada, e sim 70%, 50% deixa-se com um aspecto horroroso como ficou a minha. Então, essa segunda etapa é o processo cirúrgico. E a terceira etapa também pode caminhar aí junto com o processo cirúrgico, que é onde um médico patologista ele vai realizar o diagnóstico e avaliação do tumor em si. É uma nova biópsia, chama-se exame histopatológico. Só que a diferença da biópsia é que a biópsia analisa fragmentos de um tumor, não é? E o exame histopatológico ele vai examinar o tumor como um todo. E se não puder ser o tumor como um todo, que seja um pedaço dele, por exemplo, num câncer de útero. E aí esse exame histopatológico ele varia também de condição e de tipo de especialidade que você está recebendo e o local, se é um local de referência, se é um local fundo de quintal, se é um local que pratica ainda-se a violência cirúrgica contra uma mulher. Mas esse método histopatológico ele tem ali duas variações que eu tenho conhecimento e que devem ser protocolares. Ou o médico armazena tudo e envia isso tudo retirado de nós, o tumor retirado, a mama, envia-se tudo para um laboratório e lá o patologista ele vai analisar minuciosamente em lâminas, em cera, em tudo, cada partícula do que foi retirado, cada partícula desse tumor. Então vai ficando em laminazinhas. Esse tumor ele é fatiado em tamanhos assim, sabe, que às vezes até olho nu é difícil. Eu tenho esses exemplos guardados comigo com as minhas lâminas e já mostrei aqui nos vídeos. E além dessa primeira opção em se fazer esse exame longe, é também feito em alguns lugares o exame histopatológico ali já durante a cirurgia. O patologista vem, ele insere um contraste, não é, nas regiões para ver até onde isso está enraizado, até onde isso está afetando, retira o linfonodo sentinela, só o linfonodo sentinela. Esse contraste ele vai mostrar tudo, é como o contraste que a gente faz para alguns exames, mas esse contraste ele tem uma cor específica e ele se espalha onde quer que esteja enraizado
o câncer, seja invasor, seja não invasor, onde quer que ele esteja exatamente. Se ele é invasor, ele vai mostrar aqueles monte de raiozinhos para onde estão indo essas células. Se elas invadiram ali esses linfonodos e o que precisa ser retirado. Essa cirurgia, com o patologista na hora ali, ela tende a ser menos agressiva, porque o linfonodo sentinela ele é testado, retirado ali e não precisa se fazer o exame 100% todas as vezes do esvaziamento axilar. Além desse exame feito durante a cirurgia, o patologista ele leva esses materiais mesmo assim para uma segunda análise mais minuciosa ainda. E se for necessário o paciente se submeter a uma nova cirurgia para retirada e esvaziamento axilar, retirada de mais pedaços, raspagens de músculo torácico, raspagem de costela, retirada total da mama, enfim, vai ser dado após o resultado desse exame histopatológico. Com base nesses 3 passos, nesses 3 procedimentos, é aí que o médico especialista vai determinar: tal paciente tem estadiamento 1, que é inicial, estadiamento 2, estadiamento 3, estadiamento 4, mais conhecido como primário, intermediário e avançado. Mais ou menos assim. E esses 1, 2, 3 e 4, eles ainda têm subtipos, gente, como por exemplo A, B e C. Então, parece complexo, mas não é. Vamos nos concentrar em estadiamento 1, 2, 3 e 4. Para escolha de protocolos, como eu falei, esse estadiamento e essa numeração não é escolhida ao acaso, ela é estabelecida por institutos e organizações internacionais. Para quê que querem saber, não é? Por quê? 1, 2, 3 e 4. Porque em qualquer lugar que você vá, em qualquer país que você for, o médico especialista ele vai saber em qual estágio está a sua doença, em que parte você é ou você está em um câncer. E isso padroniza a escolha de tratamentos. Por exemplo, escolhas de medicação que são utilizadas, escolhas de quais etapas serão, se vai ser cirurgia, quimioterapia, radioterapia, cirurgia só radioterapia ou cirurgia e quimioterapia. Então, é a partir disso que é escolhido o nosso protocolo. E é por isso que é importante que esses médicos sigam esses passos estabelecidos, porque nós corremos o risco de não recebermos o tratamento que nos é devido, o tratamento que é certeiro para nossa enfermidade, para o tipo de câncer que nós estamos enfrentando, para o tipo de câncer que nós não tínhamos mais, para o tipo de câncer que nós acabamos de descobrir. E é necessário, eu falo sempre, é necessário se popularizar isso. Todos devem saber o que é um estadiamento, o que é, onde estou, para onde vou com esse estadiamento. Popularização permite que técnicas e esses passos sejam respeitados, não sejam puladas etapas. E eu sou uma prova viva de que a falta de conhecimento leva a erro, leva a você não saber e você ficar sendo conduzido por um médico que pode ser um louco. No meu caso, o médico pediu mamografia, ultrassonografia e a biópsia. E não pediu nenhum outro exame mais. Não pediu uma tomografia, por exemplo. Não fez uma biópsia de linfonodos. Não. Ele não fez isso e apenas fez a cirurgia retirada, falando que seria só 25%, que eu quase não repararia
olhando frontalmente no espelho. Eu preciso ser sarcástica neste momento, gente. Pois esse maluco, ele mentiu, porque ele retirou 70% da minha mama, ele me deixou completamente desfigurada. O que ele fez comigo foi uma violência cirúrgica, uma violência emocional, porque ele disse que seria uma coisa, planejou uma coisa, me fez acreditar que estava tudo certo e na verdade não estava. Porque com a falta de exames específicos de imagem de tórax e de abdômen, ele ignorou linfonodos ativos que eu tinha no meu tórax e nos hilos pulmonares. E foi isso daí que deu uma grande dor de cabeça, porque eu reclamava que sentia dor, eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu me sentia muito mal, além do mal-estar de um tratamento pesado com quimioterapia. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu acordei da cirurgia ciente de que algo estava errado. E por pressões, digamos, e por pressa, eu permaneci nesse médico até o momento em que eu, descobrindo sozinha, estudando sozinha sobre câncer, sobre evoluções e sobre coisas, eu percebi que eu fui vítima e que eu não tinha recebido toda essa vistoria necessária, que eu só tinha recebido o atendimento ali, 5 minutos, pedido de 3 exames e nada mais, para ver se esse câncer tinha arraigado em algum outro lugar, se essas células loucas cancerígenas estavam mandando mensagens de outro lugar que não fossem os linfonodos, entendem? E aí ele pegou e me deu estadiamento 1. Depois da minha cirurgia, depois do exame histopatológico e depois do exame dele, não é? Que não foi tão minucioso assim. E ele deu estadiamento 1 e passou um protocolo de estadiamento 1 para mim, gente. Passou informações para minha família de estadiamento 1. Tentou passar uma certa tranquilidade para todos nós, afinal, é estadiamento 1. É estadiamento 1 horas, é inicial, é inicial. E assim, muitas pessoas relacionadas a mim e que tiveram ligações a isso ainda pensam. Mas quando eu abandonei o tratamento e eu busquei, eu rompi, eu falei, eu não faço tratamento mais com ele, não faço tratamento mais. Fui recusada para receber atendimento em vários locais, até que indicada por um médico neurologista que eu procurei por causa das crises de dor insuportáveis que me levavam só a pensar em suicídio, esse médico me indicou um outro médico que me indicou um oncologista. O oncologista que só assinou a minha quimioterapia e não acompanhou e que se dizia responsável pela quimioterapia, mas só em assinatura, coisas erradas que aconteceram e acontecem no meu estado, que é essa máfia do câncer. E quando eu busquei um atendimento sério realmente e que me fizeram exames de imagem, além de só aquela ultrassomzinha e a mamografia em uma mama e um exame de raio-x, quando fizeram tomografia PET scan, foi aí que diagnosticaram esses linfonodos ativos no mediastino, no meio do tórax, nos hilos pulmonares. E aí, então, uma médica, que inclusive foi embora e era a única que poderia me fornecer um novo relatório cirúrgico e estadiamento, disse que o meu estadiamento então seria 4, porque o câncer ele tinha saído daquele lugar e tinha colocado os linfonodos. Não é que ele estava em todos os lugares, mas ele tinha contaminado linfonodos em regiões distantes do meu corpo. Ela disse que
por ser um lugar raro de acontecer, o local onde aconteceu, onde surgiu esse tumor, ele teve uma invasão também rara que pode ter levado à irresponsabilidade do médico que me atendeu de não pedir outros exames de imagem do tórax e de regiões adjacentes à mama, de não ter pedido exames exclusivos da axila, biópsias da axila, entendem? Mas, de qualquer maneira, tanto ela como outras pessoas sabem que o ato que ele praticou foi irresponsável, foi um ato de quem confia demais no próprio taco, ou o ato de quem, de repente, me odiou como pessoa, como ser humana, como ser humano, por coisas que eu já descobri os motivos, que se for esse o motivo, já gravei vídeos lá atrás contando, mas que é tudo uma grande questão de perguntas. O porquê é que ele não criou o protocolo comigo, protocolo que é internacional? Por que é que ele não fez isso? Algo a esconder, algo a não esconder? Queria que o meu câncer continuasse progredindo, evoluindo, para que eu permanecesse escrava dele? Não sabemos, não sei, não consigo enfrentá-lo de frente, porque eu acho que eu terei uma reação que não condiz com a minha natureza. Enfim, gravando este vídeo agora, tentando ser o máximo didática possível para que vocês saibam dessas etapas, exijam essas etapas, comentem essas etapas. Então a gente abre grandes espaços para questionamentos e demonstração de conhecimento sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre como estamos, como devemos agir e como os responsáveis por isso devem agir. Pelo menos questionemos. Se nós não tivermos como fazer com que eles tenham um hábito e uma atitude diferente, mas que eles saibam no íntimo deles que nós sabemos que eles estão agindo errado e que eles podem ter complicações por isso. E é assim, gente, que eu trago para vocês essa informação. Esperamos abrir várias portas, vários portões para que mais pessoas sejam contempladas com tratamentos de ponta, independente seja particular, independente seja rico, independente seja SUS, independente de ser pobre, mas atendimentos dignos. E assim, vamos que vamos, não é verdade? Porque a vida ela passa aos nossos olhos, cabe a nós enxergar, não apenas ver. Grande beijo no fundo do coração.